Esse aqui é um livro tão profundo, tão rico, tão... Sabe, eu não tenho nem adjetivos suficientes para descrever o quão bom esse livro é. Fala galera, beleza? Bem-vindos aí ao quadro Leitura Comentada, um quadro em que eu vou falar sobre as coisas interessantes que eu tô lendo ultimamente, então livros, revistas, quadrinhos, gibis, mangás, tudo que eu achar que é interessante de comentar, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E hoje eu quero falar de um livro que é muito especial pra mim. Foi um livro que eu li esse ano, 2019, e que rapidamente se tornou um dos livros dos meus preferidos da vida. Ele já entrou no meu top 10, talvez no meu top 3, e é um livro assim fantástico que eu recomendo fortemente. Eu estou falando do Great Gatsby, o Grande Gatsby, escrito aí pelo Scott Fitzgerald e publicado em 1925. Cara, esse livro aqui é tão bom que eu não tenho nem adjetivos para falar sobre ele. Ele conta a história do personagem Nick Carraway, que é o personagem principal, o narrador desse livro. A história é contada na primeira pessoa, na visão do Nick. E o Nick, ele vai contar como que ele conheceu um dos personagens mais peculiares da vida dele, um sujeito extremamente estranho, para dizer no mínimo, extravagante, educado, um cara assim, um gentleman mesmo, mas com gostos aí muito extravagantes, com atitudes muito esquisitas, chamado Gatsby, que é o vizinho do Nick. O Nick é um personagem de classe média baixa que se muda ali para Nova York para poder ganhar a vida como um profissional liberal. E ele se muda para uma vizinhança que é cheio de mansões onde os ricaços moram. Só que ele deu a sorte de encontrar uma casa ali que ele consegue pagar o aluguel, que é super simples, mas que está ao redor de grandes mansões. E ele se vê ali como vizinho desse personagem, que é o Gatsby. É um personagem que encantou ele desde a primeira vez que ele encontrou. E ele vai contar aí a história da vida dele junto com o Gatsby, as aventuras que eles viveram. Então quem é esse Gatsby? Bom, o personagem Jay Gatsby, ele é o pivô dessa história. O Gatsby aí é um personagem que faz muitas festas na casa dele, é um personagem extremamente extravagante. Ele gosta de fazer festas assim gigantescas, festas dionisíacas na casa dele. E ele tem hábitos ali um pouco peculiares. Existe um motivo por trás disso. No primeiro momento você não enxerga, no primeiro momento não fica muito claro por que ele tem esse estilo de vida, mas isso é explicado ao longo do livro. E na hora que ele fala, na hora que ele explica por que ele está fazendo tudo isso, cara, é uma coisa assim que, se você já passou por alguma coisa parecida na sua vida, você com certeza vai se identificar com a motivação do Gatsby, com a dor que o Gatsby esconde. O Nick, ele tem uma grande reverência pelo Gatsby. E o Gatsby também tem interesse em manter uma relação com o Nick. Eu não vou dar spoilers aqui da história, realmente vale muito a pena você ler, mas basta dizer que o Gatsby ele tem um interesse aí em se manter próximo do Nick. É um cara que talvez, se fosse em outras circunstâncias, ele nem daria bola. O Great Gatsby ele se passa ali nos anos 20 nos Estados Unidos, aquela era de ouro, logo depois da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos nos anos 20, no início dos anos 20, eles começaram a ver um crescimento econômico muito grande. Você teve um boom aí de consumo, um boom aí de coisas sendo produzidas. Os americanos estavam vivendo muito bem, a qualidade de vida estava aumentando muito rápido. Lembrando, isso aqui foi antes da crise de 29, então ele pega aquele período clássico ali, aquela era de ouro dos Estados Unidos, de Nova York ali dos anos 20. Bom, então sobre o que trata o Great Gatsby no final das contas? Novamente, sem dar spoilers da história, mas essa aqui é uma história que vai falar basicamente sobre um triângulo amoroso, que também vai envolver um pouco de mistério, um pouco de suspense com relação à história do personagem, e que vai tratar um pouco mais sobre o estilo de vida dos Estados Unidos naqueles anos 20. A superficialidade da vida ali dos Estados Unidos no pós-guerra, como que as pessoas se agarraram ali a um materialismo, talvez impactadas ali pelo terror da Grande Guerra. Vai falar também um pouco sobre as desigualdades sociais que existiam nos Estados Unidos naquela época. Nesse livro você é apresentado para vários personagens bastante memoráveis, vários personagens que são interessantes por si mesmos e também que agregam muito para a história como um todo. Os personagens principais, como eu já falei, são o Nick Carraway, que é o narrador, o Jay Gatsby, a Daisy, que é a prima do Nick Carraway, o Tom Buchanan, que é o marido da Daisy. Ah, claro, já ia também me esquecendo da Miss Baker, que é uma das paixonites aí do Nick ao longo da história. Claro que falando assim parece que é uma coisa super simples, super superficial, meio boba, mas não, na verdade, cara, isso daqui é uma história extremamente aprofundada, vai trabalhar muito bem a questão dos personagens, vai trabalhar muito bem a trama, assim, é muito legal, cara. Eu realmente não tenho adjetivos para expressar o quanto que eu gostei desse livro. Ele tem uma linguagem mais cômica, digamos assim, o narrador ele tem um senso de humor bastante peculiar dele.
Tem momentos do livro assim que eu dou gargalhadas, cara. Ele não tenta ser um livro de comédia, mas a maneira como ele descreve as coisas que estão acontecendo, como ele fala do Gatsby, como ele fala de outros personagens, ele tem um humor muito sutil ali que já me pegou gargalhando algumas vezes. Esse livro também vai falar sobre o sonho americano. Nas entrelinhas dele, ele vai trabalhar muito essa questão do quanto que uma pessoa pode sonhar em crescer na vida, como que ela pode, pela liberdade ali, pelos ideais norte-americanos, ela pode crescer e atingir ali o American Dream. E por fim, esse aqui é um livro trágico, que vai envolver algumas tragédias, tanto tragédias pontuais ao longo da história, tem algumas tragédias que vão mudar o curso da história que estava seguindo até então, quanto a própria tragédia dos personagens, o fardo que cada um deles carrega. Cada um dos personagens aqui está enfrentando o seu próprio fardo, apesar de todos eles, num nível mais superficial, eles parecem que está tudo bem, eles fazem parecer que está tudo bem, mas cada um deles está sofrendo à sua maneira. Então também é um livro sobre isso, sobre como que essas máscaras sociais funcionam, como que as pessoas às vezes podem colocar uma máscara de felicidade, mas por dentro elas estão sofrendo. Quando eu era mais jovem, mais vulnerável, meu pai me deu um conselho que muitas vezes volta à minha mente. Sempre que tiver vontade de criticar alguém, recomendou-me, lembre primeiro que nem todas as pessoas do mundo tiveram as vantagens que você teve. Ele não falou mais nada a respeito desse assunto, mas durante toda a vida nós sempre mantivemos um nível de relacionamento muito acima da média, embora guardássemos uma certa reserva com relação aos sentimentos. E eu compreendi que ele queria dizer muito mais do que as palavras significavam à primeira vista. Em consequência, sou inclinado a adiar meus julgamentos até conhecer melhor as pessoas. Um hábito que me desvendou muitas naturezas interessantes, mas também fez com que eu me transformasse em vítima de um certo número de pessoas especializadas na arte de aborrecer os outros. Uma das coisas que eu achei mais legais aqui no estilo de narrativa do Fitzgerald, né, do Scott Fitzgerald, o autor, é a maneira como ele usa os personagens secundários para poder contribuir, para poder enriquecer para a história. Então tem personagens aqui, personagens secundários, que vão aparecer assim, em momentos muito específicos da trama, talvez não vão aparecer em mais nenhum momento no futuro, mas eles deixam uma contribuição muito interessante, eles enriquecem muito esse mundo. Então você tem personagens que vão aparecer, por exemplo, por 4 páginas só, e ali naquelas 4 páginas, só no diálogo dele com os outros personagens, você vai entender muito sobre a história daquele cara, sobre a motivação daquele cara. Às vezes ele conta a história de um outro cara, que você também fica sabendo a história do outro cara. E assim, é um personagem que vai sumir, vai aparecer ali, vai contribuir e vai embora. Mas naquele breve momento ali que ele apareceu, você aprendeu muito sobre ele, você aprendeu muito sobre esse mundo aqui, onde essas coisas estão acontecendo. Vale dizer que esse daqui é um dos livros preferidos do Bill Gates. Ele tem inclusive uma citação desse livro lá na biblioteca dele, ele colocou assim na parede da biblioteca uma citação desse livro. Foi um livro assim, pra mim pessoalmente, eu me conectei pra caramba com esse personagem aqui, com Gatsby, não com Nick, né, mas com Jay Gatsby. Eu diria que de todos os personagens da ficção que eu já li na minha vida, o Jay Gatsby foi o cara que eu mais me identifiquei. Eu senti a dor dele, eu chorei com ele, eu me emocionei com ele. Quando ele teve uma pequena vitória, eu comemorei com ele, eu vibrei. Eu li essa edição aqui em inglês da Collins Classics de 2012, que eu achei muito boa, eu gostei pra caramba. Mas esse livro aqui tem em português também, e na verdade eu gostei tanto desse livro aqui em inglês, que assim que eu terminei eu peguei para ler em português, para poder comparar a tradução e ver também, às vezes, alguma coisa que eu deixei passar, que, sabe, esse inglês aqui é um pouco mais antigo, então tinha algumas coisas ali que eu não entendi muito bem, aí peguei a versão em português para ler, e gostei muito. Cara, tem cenas de tirar o fôlego aqui, tem descrições de tirar o fôlego, tem muita coisa boa. Cara, leia, sério. Pega esse livro aqui para ler, não precisa ser esse em inglês, obviamente, pode ler em português, mas pega para ler O Grande Gatsby. Esse daqui é uma daquelas leituras obrigatórias que você vai ter na sua vida, cara. Sério, é um dos livros extremamente enriquecedores. Se você gostou desse livro, eu vou deixar links aqui na descrição para você poder comprar ele em inglês e em português. Aí você escolhe qual versão que você gosta mais. Se você lê em inglês, eu recomendo fortemente que você pegue o original. É uma leitura desafiadora, é um inglês um pouco mais antigo, mas é extremamente rico. Eu gostei demais, demais, demais mesmo. E se você também prefere em português, também vou deixar o link aqui embaixo. Lembrando que se você comprar por esses links, você vai estar ajudando aqui o canal, porque eu ganho uma parte, eu ganho uma comissão da sua compra. Claro que você vai pagar o mesmo valor. Se você fosse comprar por outro link, você pagaria exatamente o mesmo valor, só que aqui a diferença é que eu ganho uma comissão. Então se você quiser ir dar uma força, compra por esse link aqui embaixo, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal e tenha uma excelente leitura.
Um grande abraço.